Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui então com a nossa aula. Agora já explicamos aí todos os detalhes importantes, vamos dar continuidade com o conteúdo mesmo, né? Com o contrato de doação. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, continuar compartilhando aqui a tela, para que fique mais fácil para que vocês acompanhem aí de casa, tá? Ótimo. Bom, então aqui, né? Estávamos já falando sobre o contrato de doação e agora nós vamos ver então quais são os elementos estruturantes deste contrato e vamos ver também quais são ou qual é a classificação mais utilizada pela doutrina para esse tipo de contrato, certo? Bom, acho que eu parei no outro vídeo aqui com vocês quando falava das partes, né? De quem são, quem compõe esse elemento subjetivo. Quando a gente está falando de elemento subjetivo, a gente está falando das partes do contrato de doação, né? Então, doador e donatário. Essas partes e a atuação delas já vem prevista lá no 538. Então, a gente começa a nossa análise aqui a partir do próprio conceito trazido pelo artigo 538, que nos diz assim: considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, tem que lembrar dessa palavrinha, uma pessoa por liberalidade transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa. Vocês conhecem muito bem esse conceito, né? É quase desnecessário falar sobre o que é o contrato de doação. Então, para que haja um contrato, a gente precisa de duas pessoas, o doador e o donatário, e esse doador transfere bens do seu patrimônio para o patrimônio do donatário. Muito simples, vocês conhecem isso muito tranquilamente. Agora, o que nós vamos ver de maneira técnica, quais são os elementos que a lei exige, que a lei impõe, né? Para que vocês conheçam tecnicamente. Mas no dia a dia de vocês, vocês com certeza já sabem do que nós estamos falando, né? Então, vamos, para entender tecnicamente esse contrato, vamos ver a classificação. Vamos iniciar por esse conteúdo, né? Como é que a gente pode classificar o contrato de doação, tá? Bom, essa primeira classificação que a gente estudou em todos os outros contratos, vocês já conhecem bem essas classificações, eu vou só especificar os detalhes do contrato de doação, né? Então, essa primeira classificação, quanto à bilateralidade, vocês já sabem que eu estou falando do momento de formação do contrato. E só nesse ponto a gente já tem assim um monte de coisa a ser discutida e a ser conversada. Porque vocês vão ver que se vocês pegarem lá umas 3 ou 4 doutrinas para estudar, vocês vão ver que os autores vão divergir com relação a esse ponto. Primeira observação que eu faço é que a gente pode pensar num contrato classificado como unilateral ou bilateral a depender de 2 critérios, né? Recordem disso. Um primeiro critério é quanto o momento de formação deste contrato, ou quanto os requisitos de formação desse contrato. Para que esse contrato se forme, ele pode ser bilateral ou unilateral. Depois de formado, a gente tem uma outra classificação com esse mesmo nome, ou bilateral ou unilateral, que se refere às obrigações assumidas por cada uma das partes, certo? Então, vamos começar pensando primeiro na classificação quanto ao momento e requisito de formação de um contrato de doação, certo? Esse é nosso primeiro objeto de estudo. Bom, vocês sabem, então, que um contrato, para que ele se forme, a gente precisa da manifestação de vontade. Para ser contrato,
para se tratar de relação obrigacional, né, relação de natureza obrigacional, a gente precisa da manifestação de vontade das partes, no sentido de ser concordante, né, com uma proposta oferecida e depois vem um aceite da outra parte, para que haja aquele consentimento de vontades e ali nasce o vínculo obrigacional. Bom, com relação a esse momento de formação, a gente tem detalhes muito importantes que precisam ser lembrados, tá? Primeira coisa, né? O próprio 538 nos diz sobre a liberalidade. Então, vamos reler esse artigo e entender ele com mais profundidade. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, e é uma pessoa que você já sabe que o legislador está se referindo ao doador, né? Uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra pessoa. Essa outra pessoa é o donatário. E esse artigo parece que não, mas ele nos diz muito, mas muita coisa mesmo. A primeira coisa que ele nos diz, que esse contrato de doação, um elemento essencial dele é a própria liberalidade. Só acontece doação quando a pessoa faz aquilo porque quer fazer espontaneamente, transfere um patrimônio dele espontaneamente para o patrimônio de uma outra pessoa. Então, doador transfere por liberalidade o patrimônio para uma outra pessoa, que é o donatário. Acho que eu falei doador antes, né? Falei errado, o donatário, né? Doador transfere para o donatário. Quando o legislador nos diz assim, transfere do seu patrimônio, ou seja, ele está se referindo a um patrimônio que já está constituído entre os bens do doador. Vocês se lembram que quando a gente tratou de contrato de compra e venda, havia a possibilidade daquele contrato de compra e venda versar sobre um bem futuro. Aqui, quando a gente trata de doação, não há essa possibilidade de versar sobre um bem futuro. Tem que ser um bem que já esteja no patrimônio do doador, certo? Bom, mas a gente estava falando do momento de formação, né? O momento de formação. Desculpa. O momento de formação do contrato exige a manifestação de vontade das partes. Então, o doador vai lá e manifesta a vontade no sentido de, por liberalidade, por pura vontade, né, transferir o seu patrimônio para o patrimônio do donatário. Bom, então já tem uma manifestação de vontade, o próprio conteúdo do contrato de doação traz essa manifestação de vontade do doador, qual seja, transferir o seu patrimônio de doador para o patrimônio do donatário. Mas, para que este contrato jurídico se forme plenamente, é necessário que este donatário manifeste o seu consentimento com essa, ou por essa transferência, né? Ele tem que aceitar essa transferência de bens do doador para o donatário. Gente, eu disse que só esse ponto tem um monte de questão, porque assim, o nosso Código Civil de 1916, ele expressamente trazia essa necessidade de aceite por parte do donatário. Ele expressamente dizia que o donatário tinha que aceitar. Então, uma parte, o doador manifestava interesse em entregar o patrimônio ao donatário, e o donatário tinha que aceitar o patrimônio entregue pelo doador. Ali se perfazia em plenitude o contrato de doação. No entanto, com o Código Civil de 2002, essa parte do texto foi extraída, a parte do texto que exigia que o donatário aceitasse, manifestasse o seu consentimento expressamente, foi retirada. E aí a doutrina ficou enlouquecida, né? Alguns dizendo que o contrato de doação não exigiria mais esse aceite, né, do donatário.
E outros dizendo que mesmo que o legislador não tenha colocado expressamente, que isso fica subentendido no próprio contrato de doação, nas especificidades do contrato de doação e nos outros artigos. Havendo essa discussão, hoje, havendo essa dúvida, hoje se discute se o contrato de doação, quando ele não tem expressamente esse aceite do donatário, se a falta desse aceite seria um problema de validade do negócio jurídico ou se a falta desse aceite seria um problema de eficácia do negócio jurídico. E vocês já sabem que eu estou falando do segundo e do terceiro degrau da escada pontiana, né? Então, hoje se discute na doutrina se a ausência dessa manifestação de aceite por parte do donatário, se ela vai macular aquele contrato no plano de validade ou no plano da eficácia. Eu entendo, eu me filio à parte da doutrina que entende que a falta de aceite, na grande maioria das vezes, salvo nos casos em que a própria lei diz diferente, né? Na grande maioria das vezes, a falta de aceite macula a validade do contrato jurídico. Ou seja, o contrato jurídico ele nem se forma, né? Na realidade, a gente poderia até pensar, para mim, na existência, porque um contrato de doação, ele nem se formaria se não houver o aceite da outra parte. E eu já digo que há algumas exceções, porque nós vamos ver alguns casos em que a gente pode ter uma aceitação tácita, uma aceitação presumida, mas mesmo assim, há aceitação, certo? Agora, não havendo essa aceitação, aí eu entendo que haveria uma mácula naquele negócio jurídico, porque para que o contrato jurídico se forme, necessariamente eu preciso da manifestação de vontade das duas partes, tanto do doador dizendo que quer entregar patrimônio e do donatário dizendo que aceita aquele patrimônio, certo? É exatamente isso. Sem essa manifestação, a gente não tem contrato. Quanto mais de doação, que tem que ter uma liberalidade, né? Mas não tem nem contrato, nem formação de vínculo obrigacional. Precisa da manifestação das duas partes, certo? E é muito comum que a gente pense que doação ela é unilateral quanto à formação do negócio jurídico. Por isso que em outras aulas, já umas 3 ou 4 aulas, eu venho sempre já preparando e enfatizando isso, porque é comum que quem não conhece tecnicamente o contrato de doação entenda que ele seria para sua formação unilateral, certo? Mas eu repito, me filio à corrente doutrinária que entende que contrato de doação, quanto ao elemento formação, momento de formação e requisitos de formação, ele é um contrato bilateral. Exige, então, a manifestação no sentido de consentir, né, tanto do doador quanto do donatário, certo? Daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês essa parte aqui de aceitação presumida, e aí vocês vão aprofundando e entendendo melhor esse conceito. E é claro, né, pessoal, que vocês não precisam concordar com a minha corrente, com a corrente que eu concordo. Com a minha não, né? Com a corrente que eu concordo. Há uma outra parte da doutrina que entende que o contrato é unilateral, não só quanto as obrigações assumidas pelas partes, mas também quanto ao seu momento de formação e quanto ao requisito de formação, tá? Então, vocês podem, naturalmente, se lerem aí uma doutrina e entender que está mais adequada aos argumentos que essa doutrina usa, não há problema nenhum, né? Imagine que vocês sejam questionados na prova ou até no trabalho que vocês farão aqui comigo, não tem problema nenhum que vocês se posicionem de maneira contrária ao que eu entendo, certo? Desde que vocês consigam fundamentar bem, né? Não há problema nenhum, muito pelo contrário, eu acho super válido, né? Essa pluralidade de entendimentos, tudo bem? Bom, vamos lá então. 538 nós já lemos, que traz esses elementos, né? As partes, a liberalidade, né? Que é um ponto importante. Aí eu disse a vocês que há toda essa discussão aí por conta de alguns elementos que foram alterados na legislação civil.
E esses elementos que chamam mais a atenção, eles trazem essa possibilidade de aceitação presumida, por isso que eu coloquei no slide para vocês, tá? Antes ainda de falar da aceitação presumida, deixa eu ler o 539, vamos acompanhar lá quem tiver com a leitura, tá? Diz assim: o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Ó, vejam que o 539, ele traz uma faculdade, né? Olha, o doador pode fixar prazo. Ele não disse o doador deve fixar prazo, né? Ele pode fixar prazo. Por isso também, né, essas discussões aqui que a doutrina levanta hoje. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Quando o legislador fala assim, se a doação não for sujeita a encargo, daqui a pouco, na aula que vem, nós vamos entender o que é uma doação sujeita a encargo, tá? Por hora, entendam só que o legislador quis dizer é que essa doação deve ser uma doação pura. Vocês lembram que o contrato de compra e venda, a gente também falou sobre isso? O que era uma compra e venda pura? É aquela que não tem encargo, tá? Da mesma maneira, a doação. O que a gente vai entender por uma doação pura? É aquela que não tem encargo, mera liberalidade com a assunção de obrigação de apenas uma das partes, qual seja o próprio doador. O doador se compromete a entregar um bem, uma vantagem para o donatário. Essa é a doação pura. Na próxima aula a gente vai ver que existem várias formas, vários tipos de doação, que podem ser feitas, inclusive, onerosamente, com obrigação para as duas partes, tá? Mas por hora, entendo, a doação pura é aquela simples, que a gente diz, é uma doação em que o doador se compromete a entregar um bem para o donatário. Simples. Donatário, então, não tem encargo nenhum, ele só lucra, ele só ganha, ele só recebe, não tem que dar nada, certo? Então, vamos ler de novo lá. O doador pode, né, enfatizando essa palavrinha, fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou. Então, aqui o silêncio do donatário, quando notificado pelo doador, para que ele manifeste, né, esse consentimento, no silêncio dele aqui, aí vai se entender que ele aceitou, certo? Por isso que eu coloquei... deixa eu fazer mais uma observação ainda. Quando o legislador coloca assim, para declarar se aceita ou não a liberalidade, a gente está falando da necessidade de um aceite expresso, né? De um aceite que pode ser manifestado ou que deve ser manifestado expressamente. Entretanto, pode acontecer dessa manifestação se dar, mas não de maneira expressa, mas de maneira tácita, tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Finalizando o que eu estava falando lá sobre o aceite, essa partezinha final do artigo que ele fala assim, entender-se-á que aceitou, eu havia anotado aí no slide de vocês o artigo 111, e quem tiver pega aí por gentileza, né? Porque o artigo 111, ele traz uma regrinha geral, quando vocês estudaram os fatos jurídicos, que serve aqui para o nosso estudo de doação e que, inclusive, embasa esse artigo que a gente está acabando de ler aqui, o 539. O 111 diz assim, o silêncio importa anuência, importa concordância, né? Quando as circunstâncias, não é sempre que importa a concordância, só quando as circunstâncias ou os usos o autorizem.
e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, vejam que na doação a gente tem a possibilidade de manifestação de vontade tácita, tá? Por isso que o legislador, no finalzinho do artigo 539, ele diz que desde que o donatário, ciente do prazo, não o faça dentro dele, a declaração entender-se-á que aceitou, se a declaração não for sujeita a encargo, se a doação não for sujeita a encargo, tá? Então, ou seja, no silêncio dele, vai entender que aceitou, desde que seja uma doação pura, tá? Então, o que fundamentaria esse artigo é exatamente o 111. Então, aqui a gente verifica uma primeira hipótese de aceitação presumida, que foi o que eu coloquei no slide de vocês, tá? Então, requisitos para que haja esse aceite presumido, né? A doação pura, então não pode ser uma doação com encargos, e o silêncio do donatário que tenha sido notificado, né, que tenha sido dado um prazo para ele se manifestar, esse prazo dado pelo doador, tá? Esses são os requisitos, então, para que no silêncio do donatário, aquele silêncio seja considerado um aceite tácito, certo? Um aceite presumido. Uma outra situação que o legislador traz é a do artigo 543, também poderá haver uma aceitação presumida. Diz assim o 543, se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Então, também deve ser doação pura, e o outro requisito é que o donatário, ou seja, quem está recebendo, seja absolutamente incapaz, não relativamente, tá? Então, olha lá, se o donatário for absolutamente incapaz. Gente, já caiu no exame de ordem. Isso eu entendo que é uma pegadinha, né? Mas tudo bem, você tem que saber isso. O relativamente incapaz, no caso, né, do relativamente incapaz, há necessidade de manifestação expressa? Não, aliás, relativamente incapaz, sim. Absolutamente incapaz, não. O silêncio já vai ser entendido como um aceite, como um aceite tácito, tá? Então, se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que, é claro, se trate de doação pura. Se for doação com encargo, aí não, aí tem que manifestar, né? Por que a doação com encargo tem que manifestar, né, gente? Porque não dá para alguém doar alguma coisa, exigir algo em troca e o outro não se manifestar sobre essa exigência, né? Então, se alguém diz, olha, eu deixo a casa para você, mas você vai ter que cuidar dos 10 cachorros que tem lá dentro por 10 anos, né? Muito embora eu queira talvez ficar com a casa, eu tenho que cumprir aquele encargo. Por isso que eu preciso manifestar aquele consentimento com relação àquele encargo que me foi incumbido. Agora, se ela é só pura e o mandatário, a pessoa que vai... Mandatário, desculpa. O donatário, a pessoa que vai receber, é absolutamente incapaz, e por força até da legislação do direito de família, né, que traz uma proteção para os menores, e o Estatuto da Criança e do Adolescente também, para proteção desse menor é que há esse entendimento do legislador e da doutrina também, tá? Porque se a pessoa é absolutamente incapaz, isso serve como uma proteção, ele ter um patrimônio, ter um bem qualquer, né? E aí, neste caso, esse aceite acaba sendo tácito, tá? Sendo presumido. Então, vai se dispensar essa aceitação expressa, né? Precisa aceitar, mas é presumida essa aceitação. E uma terceira situação é no caso de casamento. Vamos ler lá o 546, que ele diz assim, ó. A doação feita em contemplação de casamento. Na próxima aula a gente vai estudar os tipos de
contratos de doação. Uma delas é a contemplativa. Então, lá eu vou explicar melhor, tá? Mas aqui vocês já vão entender esse conceito. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes, ou seja, a doação feita pelos próprios nubentes entre si, quer a doação feita por um terceiro a um dos nubentes, ou a ambos, os nubentes são os noivos, né? Ou aos filhos que de futuro houverem um do outro. Então, vamos imaginar que alguém faça a doação para os filhos, para a prole, né? Os filhos daquele casal. Não, essa doação não pode ser impugnada por falta de aceitação. Então, vamos imaginar que não houve uma aceitação expressa. Essa doação não poderá ser impugnada alegando essa falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Gente, o que nós temos aqui é uma condição suspensiva, né? Então, alguém faz uma doação, ela se chama assim, doação em contemplação de casamento, porque se estabelece uma condição suspensiva que é o próprio casamento. Então, eu estou doando, eu estou fazendo a doação. Para quê? Para contemplar o casamento daquele casal. Se eles não vierem a casar, o que acontece com essa doação? Ela fica sem efeito. Estamos no terceiro nível lá da escada pontiana. E vejam que aqui é um dos elementos que corrobora, que ajuda, né, para aquela discussão que eu falei para vocês no início, né? Se precisa aceite, não precisa aceite. Então, será que a gente estaria tratando do plano da existência, da validade, da eficácia? Né? Esse artigo aqui é um dos que colaborou para que uma parte da doutrina entenda que esse aceite não é mais necessário, né? Porque esse artigo aqui, o legislador diz assim, que a falta dessa aceitação expressa implicará na ausência de efeitos nesse negócio jurídico, ou seja, o negócio jurídico já seria válido, mas ele ficaria sem eficácia. Então, é como se o negócio jurídico já sendo válido, ele não necessitasse mais dessa aceitação do donatário. Eu não entendo assim, tá? Repito. Por que eu não entendo assim? Porque, vejam, quando o legislador diz assim, ó, não poderá ser impugnada por falta de aceitação, ele está se referindo à aceitação expressa. Não teve aceitação expressa, ninguém manifestou expressamente aquele aceite. Mas essa aceitação pode ser presumida? Sim. E se ela for presumida, o negócio jurídico já se completou, né, em plenitude. Então, a gente tem plano de existência atendido e plano de validade também. Então, a aceitação expressa não é um requisito aqui para que o negócio jurídico se torne válido, porque a aceitação pode ter sido dada de maneira tácita. Por isso que a gente está falando de aceitação presumida, certo? Por que ele ficará sem efeito, né? Por que o legislador diz que fica sem efeito? Porque exatamente o que a gente tem é uma condição suspensiva. Já houve ali uma aceitação tácita, entretanto, o casamento não se realizou e aí não se estabeleceu a condição implicitamente determinada ali naquele negócio jurídico, certo? Acho que tá escuro aqui, né? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu melhorar essa luz aqui. Aí, acho que melhorou agora. Certo? Então, esse artigo é um artigo mais complicadinho mesmo de entendimento. Ele é mais profundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, envia por gentileza, tá? Ou pergunta na próxima aula. Mas então, vejam que aqui a gente está tratando de uma aceitação presumida, por quê? Porque o próprio casamento é o aceite,
né? Quando a pessoa, se eu faço uma doação contemplando um casamento futuro e eu preciso já ter a pessoa certa e determinada, né? Não é dizer assim, ó, a filha lá solteirona, quando ela casar, e aí não interessa com quem, né? Não, a gente está falando de uma situação bem concreta, porque a gente tem um casamento futuro com a pessoa certa e já determinada, né? E aí, quando acontece o casamento já é o próprio aceite, né? Então, aqui é um aceite presumido? Sim, eu não preciso dizer, olha, eu aceito a sua doação. Se eu estou casando, eu estou aceitando a sua doação, né? Por consequência. Se eu não quisesse aceitar, aí sim eu deveria manifestar expressamente o não aceite. Agora, o aceite já é o próprio comportamento da parte, tá? Das partes aí no caso. Certo, pessoal? Não sei se ficou claro esse ponto para vocês. Mas vamos continuar, então, falando... Deixa eu ver meu horário aqui. Falando dos próximos itens da classificação, tá? Olhem só. Depois da gente enfrentar essa parte que fala da formação do negócio jurídico, a gente precisa aí entender os outros elementos, mas aí são mais fáceis, né? As outras formas de classificação. Unilateral e bilateral, pensando agora nas obrigações assumidas pelas partes, né? Aí a gente pode ter, como era também o outro contrato, né, que a gente estudou antes, um contrato classificado como unilateral quanto às obrigações assumidas por eles, unilateral ou bilateral. Se ele for gratuito, uma doação pura, por exemplo, ele vai ser unilateral, só o doador assume obrigações, enquanto que o donatário não assume obrigação nenhuma, né? Ele já manifestou aceite e agora ele vai só se beneficiar com aquele contrato. Mas se ele for bilateral, aí pode ser que a gente, aliás, aí né? Aí a gente tem obrigações assumidas por ambas as partes. Então, o doador entrega alguma coisa e donatário retribui com alguma outra coisa, certo? Por exemplo, numa doação com encargo, estabelece-se lá um encargo para aquele donatário dar uma contraprestação. Então, aí neste caso, a gente vai dizer que esse contrato é bilateral, certo? Este contrato seria consensual ou real, né? E, como a gente já falou no início, né, até pelo próprio conceito de doação, ele com certeza é um contrato consensual, né? Exige a manifestação de ambas as partes e ele não se perfaz só com a entrega da coisa, né? A entrega é uma consequência da manifestação de vontade declarada pelas partes. Oneroso ou gratuito, então, regra, ele vai ser gratuito, porque exige uma liberalidade, né? Mas, excepcionalmente, a gente pode ter contratos onerosos. Quando eu for explicar os tipos de doação, aí vocês vão entender um pouco melhor, tá? Mas é possível. Comutativo ou aleatório, comutativo, né? As partes já antevêm, no momento de formação do contrato, elas já antevêm quais as prestações assumidas. Formal, né? E aqui é importante, tem um ponto importante para tratar com vocês. O artigo 541, ele fala de como se dá, né, esse elemento formal aí. O que é preciso para que a gente faça uma doação, né? Então, o 541 nos diz assim: a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então, por essa leitura simples, a gente já conclui que o negócio jurídico de doação é um contrato formal, porque ou eu vou fazer por uma escritura pública, ou eu vou fazer por uma escritura, por um documento particular, ou seja, um contrato, né? Vem o parágrafo único para confundir um pouco a nossa cabeça e diz assim: a doação verbal será válida. Se ela é verbal, ela é informal, certo? Muito embora seja expressa, né? A manifestação verbal, ela é expressa, mas ela é informal. Então, eu poderia confundir vocês um pouquinho sobre a possibilidade de ser formal ou informal. Mas gravem a regra. Regra, ele é
formal, tá? Mas aí vem o parágrafo único, diz: a doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Então, o legislador traz uma exceção na qual será possível que a gente não atenda a uma formalidade muito rigorosa, né? Transforma isso num negócio informal. Quando? E aí a gente tem 3 requisitos. Primeiro, a gente só vai poder fazer isso de maneira verbal, esse contrato de maneira verbal, quando se tratar de bens móveis. Então, para imóveis, nunca. Inclusive, tem alguns livros que diz que imóvel de pequeno valor, que poderia... Gente, eu não entendo que possa um bem imóvel. Por quê? Bens imóveis, ainda que de pequenos valores, eles têm que ser registrados no cartório competente para transferir a propriedade. Então, isso é uma formalidade, certo? Então, quando vocês verificarem numa doutrina que bem imóvel é cabível, que é cabível doação informal de bem imóvel, na prática isso não existe. Sendo bem imóvel, a doação é formalizada, certo? Bom, então, só valerá para bens móveis, né? Essa forma, assim, menos rígida, né? Mais informal mesmo. Para bens móveis. Outra coisa, de pequeno valor. E aqui a gente já tem, assim, um outro mega problema, né? Porque o que seria de pequeno valor? A grande maioria da doutrina, gente, ela entende como sendo um bem de pequeno valor, um bem que tenha um valor de mercado até 30 salários mínimos, tá? Mas, se vocês forem olhar na jurisprudência, vocês vão ver bens de valores mais altos, de muito mais do que 30 salários mínimos, que o juiz entendeu e aceitou a informalidade do negócio, sendo feita só verbalmente, porque o juiz leva em consideração o pequeno valor para as próprias pessoas envolvidas naquele negócio jurídico, tá? Então, você imagina que talvez um celular, para mim, né? Se alguém for me doar um celular, está falando de bem móvel, de pequeno valor, talvez para mim possa ser um bem de pequeno valor, certo? Para outro já é de grande valor. Mas imagina para o, sei lá, quem? Uma pessoa muito rica. Sei lá, Abílio Diniz, né? Imagina para o Abílio Diniz. Será que isso aqui é um bem de pequeno valor? Deve ser um valor ínfimo, né? Então, estamos fazendo uma relação do meu patrimônio, entendendo se aquilo é bem de grande ou pequeno valor. Aí imagine, então, agora, se a gente estivesse dando como exemplo, um carro. Um carro, para mim, é uma coisa de grande valor. Mas para o Abílio Diniz, será que é de grande valor? Às vezes não. E depende do carro também, né? Vamos imaginar um carro de 100 mil reais. Não, um carro de 1 milhão, talvez para ele já começa a sentir no bolso dele, né? Então, depende das partes envolvidas. Então, o juiz faz uma análise no caso concreto para determinar esse pequeno valor, que é uma expressão muito aberta na legislação, né? Então, a regra que a gente tem para a maioria dos casos que chegam ao judiciário é esse índice, né? Essa referência de 30 salários mínimos, tá? Mas vocês vão encontrar jurisprudência com valores diferentes. Por quê? Porque o juiz analisou no caso concreto o que é pequeno valor. Às vezes, para bens de mais do que 30 salário mínimo, sendo ainda considerada a possibilidade de realizar a doação de maneira informal, mesmo que o bem tenha mais do que de valor como o preço, né? Maior do que 30 salários mínimos. Entenderam isso? Então, gravem a regra, né? Para a grande maioria dos casos, 30 salários mínimos é a referência que o Poder Judiciário utiliza hoje nas decisões, mas vocês podem encontrar decisões diferentes com bens de valor bem mais alto
que não se exigiu essa formalidade de ser escrito e poder, então, ser um contrato só verbal, certo? Que mais? E o terceiro requisito, gente, é que além de o bem ser móvel, ser de pequeno valor, é que siga incontinente, ou seja, imediatamente a tradição. Então, tem que seguir imediatamente a tradição. Se eu for fazer uma doação de bem móvel, de pequeno valor, mas que eu vá entregar só no futuro, aí necessariamente eu preciso que ele seja escrito e não verbal, certo? Aí eu preciso formalizar um pouco mais isso, não pode ser só verbal. Agora, se for incontinente, olha, eu manifesto, eu quero deixar esse celular com você, já te entrego, tem validade aquele negócio jurídico, não há que se questionar a validade dele, certo isso, pessoal? E um outro elemento é que ele seja um... Opa, peraí. Estava lá no finalzinho. E a outra classificação, aliás, é que ele seja um contrato típico, tá? Mentira, minha pergunta, né? Ele é um contrato típico ou não? Opa. Ele é um contrato típico ou não? Sim, é um contrato típico, porque está previsto lá nos artigos 538 a 564. O ordenamento jurídico o tipificou, tá? Bom, agora eu gostaria de falar desses elementos essenciais, até me desconcentrei ali no finalzinho da minha fala, porque eu estou pensando aqui, organizando o meu horário, né? Está para acabar aqui o nosso tempo de aula aqui, mas eu vou ainda continuando mais uns minutinhos, tá? Se acabar, não tem problema, vocês sabem que encerrou aqui, tá? Mas enquanto a gente tem um tempinho, eu ainda vou seguir, tá? Bom, então, contrato típico previsto 538 e 564, que tem elementos essenciais, alguns dos quais eu até já comentei aqui com você, né? Mas vamos enfatizá-los e acrescentar outros que são necessários. Então, todo contrato que vocês estudam, vocês precisam identificar esses elementos. Qual é o elemento subjetivo, quem são as partes, qual é o objetivo e qual é o elemento abstrato, tá? Qual seria o elemento subjetivo, ou seja, as partes? E a minha pergunta é, quem pode ser doador e donatário num contrato de doação? Quem são as partes que podem estar envolvidas, tá? Então, vamos ler lá o 542, porque ele nos ajuda a responder essa pergunta. Diz assim: a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Pessoal, e agora vocês vão ter que recordar o que vocês já estudaram lá de Civil 1, eu acho. Quando vocês estudaram pessoa e personalidade, né? Um tema que eu tenho muito apreço, adoro estudar isso e falar sobre isso. Quem é, quando a gente pensa assim, quem é que pode ser doador e quem é que pode ser donatário? Primeira coisa, quem pode ser doador? Será que qualquer pessoa pode ser doador? E eu disse assim, qualquer pessoa. Será que coisa pode ser doador também, né? E já antecipando a resposta para vocês, né? Sem deixar vocês pensarem muito, para ser doador, basta ser sujeito de direitos. Quem é sujeito de direitos? A gente tem duas possibilidades. A pessoa existencial, a pessoa humana, nascida com vida, passa a ser sujeito de direitos. Ou a pessoa, também pessoa, mas pessoa jurídica. Então, sendo pessoa, tendo personalidade, é possível que essa pessoa figure como doadora. Uma coisa pode ser doadora? Não. Ela não tem pessoalidade, ela não tem pessoa, não tem personalidade, ela não pode ser doadora, tá? Então, pessoa, seja ela física ou jurídica, pode ser doadora. E donatário, ou seja, quem é que recebe, né? Quem é que recebe?
também qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A exceção, além de todas as pessoas, a exceção está nesse 542 que nós lemos. E quando eu digo assim, todas as pessoas, eu estou me referindo, com relação ao ser humano, a pessoas capazes e incapazes. Um menor, uma pessoa de 8 anos, pode ser donatário? Pode. Pode ser doador? Também pode, tá? Pode ser donatário um menor incapaz? Pode. Pode ser doador, sim. E, pode ser donatário, sim. Ele pode receber, né? Claro que a gente viu aquela formalidade do aceite, né? A possibilidade desse aceite ou não, esse aceite inclusive tácito que a gente viu, né? Mas ele pode sim. Agora, minha pergunta é, se uma criança pode ser donatário, uma criancinha no ventre da mãe, será que ele poderia? Quando eu pergunto para vocês sobre uma criança no ventre da mãe, será que eu estou falando sobre uma pessoa? Para o ordenamento jurídico, aquele embriãozinho é considerado pessoa? E aí a resposta é negativa. Para o ordenamento jurídico, pessoa é aquele que nasceu com vida. Muito embora o artigo 2º do Código Civil resguarde alguns direitos, né? Aquele embriãozinho ainda não é pessoa, tá? Mas ele vai poder ser donatário? Porque eu disse, quem que pode ser donatário? Qualquer pessoa, capaz ou incapaz. Mas o embriãozinho, então, o nascituro, né? Não sendo pessoa ainda para o ordenamento jurídico, né? Ele pode receber? Pode. Ele pode ser donatário. É por isso que a gente leu o 542, né? A doação feita ao nascituro, ou seja, aquele que ainda não é pessoa, tá no ventre materno, né? Valerá sendo aceita pelo seu representante legal, tá? E se ele não vem a nascer com vida? E se aquele embriãozinho, aquele nascituro, né, aquele bebê no ventre da mãe, não vem a nascer com vida? Será que a gente está tratando de um elemento, de um problema na validade do negócio jurídico ou na eficácia do negócio jurídico? Né? E eu queria muito ouvi-los agora, ouvir vocês agora, mas como vocês não estão aqui, né, eu já respondo para vocês. A gente tem um problema no 3º degrau da escada pontiana, no plano da eficácia. O negócio jurídico é ineficaz, né? Então, o negócio jurídico é válido? É válido. Posso fazer a doação para o nascituro, mas ele é ineficaz se o bebê não nasce com vida, tá? Porque é só a partir do nascimento com vida que ele vai adquirir a personalidade e aí ele passa a ser sujeito de direitos, titular daquele direito, certo? Então, o negócio jurídico é válido, mas ele é ineficaz, porque se estabeleceu ali uma condição suspensiva para a produção de todos os efeitos daquele negócio jurídico, daquela doação, eu preciso do nascimento com vida, certo? Então, como repetindo o 542, a doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, só vai valer, aí exige um aceite expresso, né? Sendo aceita pelo seu representante legal. Então, aí não se presume essa aceitação, ela tem que ser expressa, tá? E eu não sei se eu falei, o nascituro, ele pode ser donatário, ele pode receber, mas ele pode doar? Não lembro se eu falei no início aqui da minha fala para vocês sobre esse ponto. Ele poderia doar? Acho que eu já falei, né? Não, ele não pode porque ele não é sujeito de direitos, certo? Bom, pessoal, tá aqui dando o nosso tempo, acho que até um pouquinho passado do nosso tempo. Então, eu vou encerrar antes que me desliguem aqui, antes que o Zoom me desligue automaticamente. E aí, na próxima aula, a gente continua falando
do elemento objetivo e do elemento abstrato e de outros pontos mais importantes, certo? Eu quero que vocês já comecem a pensar aí no trabalho de vocês. Fiquem muito tranquilos, vai ser muito fácil de vocês conseguirem fazer essa pesquisa e esse trabalho. Basta que vocês deem uma lida no Código Civil e acompanhem, inclusive, a próxima aula, né? Dá para vocês assistirem a próxima aula, que aí eu já vou ir chegando mais ao final desse conteúdo e com certeza ali já vai ter umas dicas boas para vocês finalizarem o trabalho de vocês, certo? Muito obrigada, queridos. Desculpem novamente pela impossibilidade de falar com vocês ao vivo, né? Eu espero que vocês fiquem bem servidos com o vídeo que eu estou encaminhando, tá? Um abraço a todos vocês e bons estudos.